Eu sou Márcia Costa, do programa de hoje. Nós estamos desejosas, todas nós, de estarmos alimentadas do perdão do Pai. Quero muito pensar com você nos conteúdos dessa palavra, para a gente ficar cada vez mais fortalecida, andando de cabeça erguida, andando com uma vida que Ele preparou para a gente, uma vida de tranquilidade. E o perdão dele tem muito a ver com isso. Eu quero com você também dividir aí uma boa leitura que também visa o crescimento da nossa fé. Dá uma olhadinha. O culpado por muitos relacionamentos não darem certo é o conflito. Ele destrói o amor e a alegria de viver em comunhão com quem amamos. É claro que ninguém está livre de enfrentar problemas, mas podemos enxergar com mais clareza os efeitos destrutivos do conflito e encará-lo para mudar de atitude. Esta é a proposta do livro Mentes Tranquilas, Almas Felizes, de Joyce Meyer. Aprenda a desenvolver o equilíbrio interior e a afastar a discórdia dos seus relacionamentos através dessa leitura. Boa leitura! Bom, então eu quero com você pensar sobre esse perdão maravilhoso que Jesus tem para todas nós. É muito importante que recebamos esse entendimento, que a gente viva esse entendimento de que o perdão é seu. Ele foi conquistado por Jesus e ele foi dado a você. Então você, pelo que Jesus fez, morrendo na cruz, ressuscitando, nos deu o direito de termos uma vida tranquila, uma vida baseada nesse amor que é essa dádiva dele, doando-se, dando-se em favor da gente e nos concedendo graça, nos concedendo um olhar que é um olhar que foi conquistado por Jesus. Deus nos olha através de Jesus. Quando Deus olha você, Ele não sente repulsa, Ele não sente, que coisa horrível. Não, Ele não vê você direto, Ele vê você através de Jesus, por aquilo que Jesus fez. Essa é uma verdade que você precisa se apropriar dela para você agora se erguer. Se a cada dia você se alimentar do poder do perdão de Jesus, você vai ver que muitas das inseguranças, dos medos, receios, eles vão se diluindo através da verdade que há no poder do perdão de Jesus. Tem muitas pessoas que andam aí pela vida e suas vidas são fragilizadas, amedrontadas, vivem com medo do que o inferno pode fazer, do que o mal pode fazer e não se sentem blindadas, protegidas, não se sentem ancoradas, firmadas, alicerçadas no perdão, na graça, na fé que há em Jesus. E é preciso viver um alimento diário para que isso esteja o tempo todo acontecendo. Eu quero muito que você se fortaleça a cada dia, se nutrindo dessa palavra e conhecendo. Eu tenho perdão em abundância para a minha vida. E isso faz muita diferença. É por isso que tem muitas pessoas que vivem suas vidas fragilizadas pelo medo. Tem medo. E muitas vezes buscam a Deus, mas não por Ele, buscam a Deus porque estão com medo do que o inferno pode fazer, com medo do que podem perder, com medo de algo destruir as suas vidas. E hoje eu quero fazer um convite para você. Aproprie-se do entendimento de que você é perdoada, de que você tem o amor de Deus sobre a sua vida através do perdão de Jesus e que você pode andar de cabeça erguida e que você pode estar aí se nutrindo dessa palavra e se fortalecendo dia a dia. O apóstolo João, em 1 João, no capítulo 2, versículo 12,
ele diz o seguinte: filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados. Foram quando Jesus, ele morreu na cruz. E a Bíblia diz, ele mesmo foi quem disse em João, quando ele fala ali em João 10, falando que ele era o bom pastor. No capítulo 10 de João, versículo 11, ele diz assim: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. No versículo 17 de João 10, Jesus falou o seguinte: por isso meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. E ele disse o seguinte ainda: ninguém tira de mim a minha vida, mas eu a dou espontaneamente. Tenho autoridade para dar a minha vida e para retomá-la, porque eu recebi essa ordem do meu Pai. Quando Jesus deu a sua vida, ele não deu a vida dele para você ou para mim, porque alguém foi lá, torceu o braço de Jesus e levou ele à força. Deixa eu lhe dizer uma coisa. No momento em que toda aquela trama acerca da morte de Jesus estava sendo instaurada, minha querida, se ele não quisesse fazer, se ele não quisesse pagar o preço para que você fosse perdoada, ele teria saído fora. Inclusive, no momento do Getsemane, onde ele estava ali no jardim, quando aqueles soldados foram com Judas para capturar Jesus, existem alguns livros aqui no Novo Testamento que você pode conferir, que Pedro fica chateado, pega uma espada, chateado não, né? Ele fica muito bolado, como diz o meu filho. Ele pega uma espada e corta a orelha de Malco, um dos que vem pegar Jesus. E Jesus falou: para tudo. Calma aí, gente. Muita calma nessa hora. Porque se eu quisesse, a coisa não ia estar assim, não. Eu pediria do Pai uma legião de anjos, ele mandaria e não aconteceria nada. Deixa eu explicar uma coisa para você, minha querida. O perdão que você tem é em abundância. Porque foi dado a você espontaneamente. Ninguém tirou a vida de Jesus, ele a deu espontaneamente. Essa é a revolta das trevas, porque ninguém fez com que Jesus entregasse a força. E ele: não, pelo amor de Deus, não quero fazer isso, tudo bem, eu negocio com vocês. Não. Ele se entregou como cordeiro mudo. Deixou-se ali ser levado. Ele fez isso por amor. Ele fez isso por mim, por você, porque eram os meus pecados, eram os seus pecados, não eram os pecados dele. Mas ele fez isso para que você estivesse agora em honra, de cabeça erguida, perdoada estamos pelo que Jesus fez, porque ele se deu espontaneamente. E você, preste atenção, aproprie-se dessa verdade. O perdão de pecados é para os que creem. O perdão de pecados é para aqueles que estão crendo que Jesus conquistou esse direito de perdoado, e eu posso me apropriar disso porque eu acredito. Você precisa acreditar. Você precisa acreditar para viver os frutos, os benefícios, a dádiva do perdão de Deus. Você precisa crer. Eu vou pegar um texto aí que está aí embaixo no seu vídeo, que é muito comum, muita gente cita esse texto. Mas olha, o texto diz o seguinte em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou tanto o mundo, esse mundo engloba eu, você, amou tanto todos nós, que Ele deu o seu Filho, que se entregou espontaneamente, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou Jesus, seu Filho, ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado. Se você crê, se você se apropria desse perdão para viver a sua vida, você não é condenada, minha querida.
E aí, continua o texto de João 3, versículo 18, dizendo o seguinte: mas quem não crê já foi condenado. Eu não acredito que esse perdão é para mim. Essa pessoa, ela está em condenação. E aí continua o texto: está condenado porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque suas obras eram más. Jesus, ele veio para morrer por nós, ressuscitar a nosso favor, e tudo isso, em nenhum momento, foi para dar ênfase aos nossos erros. Existem muitas pessoas que se reúnem, abrem igrejas, e elas, ao invés de produzirem frutos, porque Jesus disse que nós deveríamos estar aqui produzindo frutos, e não para sermos vigias do pomar, mas para produzirmos frutos. Mas muitas pessoas se reúnem e fazem grupos para serem vigias uns dos outros e se perdem nessa história toda, porque não se concentram no que Jesus realmente veio aqui para nos dar o exemplo. Ele nos deu o exemplo. Foi por isso que ele lavou os pés dos discípulos em João 13, para que o exemplo fosse colocado. E aí nós entendemos o seguinte, que quando Jesus ele diz que é a luz do mundo, como está escrito, e você pode ler isso na sua Bíblia, em João, no capítulo 8, versículo 12, quando ele diz: eu sou a luz do mundo e quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, em João 8, versículo 12, não foi para essa luz, não foi para lançar luz sobre o pecado e deixar tudo ali à mostra para expor a gente à vergonha, ao escárnio. Não, ele já fez isso. Jesus, ele não é a luz para te intimidar, ele é a luz para você ver claramente que ele te perdoou. Ele é a luz para esclarecer a tua mente, para lançar todo o esclarecimento e toda a clareza sobre a remissão dos teus pecados. Ele coloca a luz para que você veja: eu estou perdoada. Por isso que em João 3, o versículo 18, diz que quem nele crê não é condenado. Minha querida, você precisa crer. Você precisa viver uma vida abastecida, fortalecida, porque se o medo de algo errado que você tenha feito vir para tentar tirar você da estabilidade, você está cheia, alimentada desse perdão que já foi conquistado para você. E quando você erra em algum momento, você precisa acreditar que para todo erro não existe um só que não haja generoso, abundante, amplo, alto, profundo perdão de Deus para você. É por isso que eu quero que você acredite. Por isso que o texto, eu começo assim: o perdão de pecados é para quem crê. Se você se apropriar e crer, peraí, mas só que, Márcia, você não tem noção da vida totalmente equivocada, errada, porque pecar é errar o alvo. Márcia, eu erro o alvo sempre eu estou ali batendo naquela tecla e eu erro o alvo. Para você tem algo de Deus. Primeira coisa, acredite que todas as vezes que você errar o alvo, para todas essas vezes tem perdão em abundância. Isso é fortalecedor. É esse o papel de Jesus. Que no momento da escuridão que o erro te envolve, porque o erro é escuro, é sombrio, é ruim, é amargo, mas aí vem o perdão, que é vida, que é paz, que é refrigério. Aí vem o perdão, que é luz não sobre a condenação, não que condena, mas luz que faz você enxergar o benefício do perdão para você ser novamente erguida. Querida, olha só, pensa com a mente de Cristo, porque o perdão de Deus é meio louco mesmo, né?
não precisa... É louco. Não dá para entender com essa mente que a gente tem aqui no mundo, não. Que é uma mente que escreveu, não leu, o pau comeu. O ditado aí do mundo. Não, você tem que entender esse perdão com a mente de Cristo. Olha só, Jesus morreu na cruz. Ele conquistou o direito de você estar em perdão. E comendo o tempo todo do pão do perdão. Porque nós, nesse mundo, ele falou isso, ele disse isso, em João está escrito isso, no mundo vocês vão ter aflições. Aí, ele termina o texto dizendo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu privei Satanás, eu privei o mundo, o inferno, o mal, de destruir você. Quando Jesus disse isso, ele está querendo que a gente entenda o seguinte, olha, todas as vezes que você viver aqui nessa terra, em cada dia, você que está aí vivendo a nova vida de Deus, você sabe que Jesus é o teu Salvador, você acredita nisso, você recebeu Ele como Senhor, você acredita nisso, mas você tem a natureza de Deus, você é nova criação, você é salva, você é santa, mas você ainda não pensa como um santo pensa, você não age ainda como um santo age. Deixa eu lhe dizer uma coisa, ele sabia disso. Ele sabia que você aqui iria errar o alvo. Por isso ele providenciou o perdão dele, como meio, ferramenta de você não ser destruída. Não deixe Satanás te enganar. Acredite, creia no perdão do teu Pai. Se você errar, você tem perdão para a sua vida. Mas aí você diz assim, mas Márcia, é só que, digamos... Eu tenho, sim, abundância de perdão. Tudo bem, até aí eu entendi. Eu tenho generosa quantidade de perdão para todas as vezes que eu errar, ok. Mas será que isso não vai fazer a gente viver uma vida meio negligente, né? Meio desleixada, achando que, já que eu tenho perdão, então eu vou fazer tudo de errado mesmo? É aí que os religiosos, eles se perdem, porque... A forma como o perdão é poderoso, o perdão traz para você que crê nesse perdão uma transformação de mente. O poder do perdão transforma a tua mente. Isso se chama metanoia, mudança de mentalidade. Aí a gente vai para um segundo ponto dessa nossa reflexão, que nós poderíamos ficar aqui muitos e muitos dias falando desse perdão, porque tem muito o que dizer, o que pensar, o que se apropriar do perdão maravilhoso de Deus. Mas um segundo aspecto que eu quero que você pense sobre o perdão de Deus é exatamente essa questão que eu acabei de colocar. Digamos que você diga assim, será que eu vou viver então de forma negligente? Não, perdão tem poder por conta do que ele é. O perdão é amor de Deus, é graça de Deus. E se você crê que você é perdoado por esse Pai, constantemente perdoado por esse Pai, quantas vezes você precisar, você tem acesso a esse perdão que é exatamente para te restabelecer, para te restituir, para te levantar, para te erguer. E Ele exatamente providenciou essa abundância porque Ele sabia que você necessitaria de abundante perdão. Aí é que eu quero pensar com você o seguinte, que quando cremos nesse perdão de Deus a nosso favor, fica mais fácil perdoar os outros. E a gente vai ver Lucas, capítulo 7, os versículos 36 a 50, que conta uma história muito interessante. Uma mulher, Jesus foi convidado para estar na casa de Simão. Simão era um fariseu. E Simão chamou Jesus para estar lá e Jesus se sentou. Naquela época, eles comiam deitados, com um braço, as pernas na altura do chão, mais ou menos, e com a mão eles comiam. A mulher vem e aos pés de Jesus fica, ela chora, beija os pés de Jesus e coloca um óleo caríssimo sobre os pés de Jesus e com os cabelos ela enxuga os pés de Jesus.
Aí Simão, que não conseguia acreditar em um Deus perdoador, aí Simão olha para aquela atitude daquela mulher e diz assim: poxa, se esse homem soubesse quem é essa mulher, sabe o que ele faria? Ele lançaria essa mulher para fora daqui, porque ela é uma pecadora. Acontece que Jesus chega com Simão e fala com ele o seguinte, diz o seguinte para ele, olha só, no capítulo 7 de Lucas, aí ele diz o seguinte: Simão, você está vendo essa mulher? Versículo 44 do capítulo 7. Eu entrei na tua casa, mas você nem deu água para lavar os meus pés, porque era costume naquela época. Quando a pessoa chegava, você providenciava a água para lavar os pés dela. Porém, ela molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Depois Jesus disse o seguinte: você nem me saudou com um beijo, que era natural naquela época. Oi, tudo bem e tal. Aí dava um beijo, um ósculo. Mas essa mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito me amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. E Jesus disse para a mulher: mulher, seus pecados estão perdoados, porque ela creu. Ela creu e se apropriou do generoso amor de Deus que veio transformar a vida dela. E aí você pode perceber aqui o efeito desse perdão que fez com que aquela mulher pudesse, recebendo aquele perdão, usufruir desse perdão que transformou a vida dela. É por isso que quanto mais perdão você recebe, mais amor você tem no teu coração. Por isso é que Deus é generoso em te perdoar, porque Ele é generoso em te amar. É inesgotável isso. Porque Ele sabe que o amor liberta, porque Ele sabe que o perdão cura, liberta, porque Ele sabe que esse perdão amoroso vai transformar você, vai fazer com que você, ao invés de errar o alvo, deseje acertar o alvo. Não vai te transformar num delinquente. Jesus não morreu na cruz, não ressuscitou, não nos deu uma vida de graça, baseado na nova aliança, para que vivêssemos uma vida negligente. Não, Ele fez tudo isso para que vivêssemos a vida que Ele destinou. Uma vida de cabeça erguida, uma vida de restauração, uma vida em que você, sabendo que é perdoada, vive cheia de amor e perdoa também. Eu estava conversando com uma querida e ela disse para mim assim: eu tenho que lidar com uma questão muito difícil esses dias. Eu tenho uma pessoa que ela não é da família, ela é uma mulher fruto de um relacionamento fora do casamento dos meus pais e eu não a recebo como da minha família. E ela quer a herança, ela quer os direitos, ela quer os bens e eu não tolero isso. E eu perguntei para ela o seguinte: do que vale todos esses bens? Se não podemos entender que o que ela realmente quer é tentar, através dos bens, ter um lugar entre vocês. E muitas vezes a gente fica presa às questões materiais e aí a gente não perdoa, a gente racha, a gente se separa porque isso é meu e por conta de besteira, de um carro, de um imóvel, de uma roupa, a gente está se separando, a gente está se degladiando, a gente está se machucando. E eu quero convidar você a encher o seu coração de um perdão que você já recebeu de Deus, que não te desdenhou da sua família, Ele trouxe você para a família dele. Minha querida, tudo
tudo isso não chega aos pés de toda a grandeza da eternidade que Ele conquistou para a gente. Isso aqui na terra não chega aos pés de todo o tesouro maravilhoso que se encontra destinado a nós, que vamos um dia viver a vida eterna com Ele. A quem muito amou, muito perdoou. Nós precisamos estar cada vez mais entendendo que tudo que Jesus conquistou para a gente, esse perdão maravilhoso que Ele colocou para você, à disposição para você, quantas vezes você precisar. O teu próximo também vai precisar de inesgotável perdão, mas que Jesus já colocou nas tuas mãos. Você entende que é uma coisa que se desdobra? Vai de você para quem está perto de você, e a gente vive o que precisa ser vivido, uma vida leve, suave, um coração livre de ofensas, um coração que perdoa, um coração que é restaurado. Eu não quero que você fique aqui só concentrada nas minhas palavras, eu quero que você vá às palavras de Jesus e veja que Ele tem mais e muito mais sobre o perdão. Você é perdoada. Ele cancelou toda a dívida, a de ontem, a de muito tempo atrás e até aquelas que vão vir. Você sabia disso? Você crê nisso? Eu creio. E eu vivo disso. Porque se eu falhar, eu tenho perdão. E eu uso esse perdão para me restaurar e para eu também poder restaurar a vida do próximo. Você ora comigo? Pai, no nome de Jesus, nós temos recebido a Tua palavra, Senhor. E esse texto que nós tomamos posse, nos apropriamos sobre esse Teu poder de nos perdoar e o Teu nome como aquele que salva o povo dos pecados. É nisso que nós nos apropriamos, Jesus, para viver uma vida cada vez mais restaurada, cada vez mais liberta. Satanás não tem direito em nenhum momento de colocar condenação no coração da minha amiga, porque Jesus, esse nome poderoso, a salvou de todos os pecados. Senhor, isso não nos faz viver uma vida negligente. Pelo contrário, isso nos abastece para amarmos mais, para perdoarmos mais. E nós te agradecemos porque todas as vezes que falharmos, sempre podemos viver do Teu generoso amor sobre nossas vidas. Esse amor que está restaurando agora a aliança dessa mulher com esse marido. Esse perdão que está agora dando um novo tempo para essa família. Esse perdão agora que está sendo colocado e sendo recebido em fé por essa família que se apropria da verdade, do poder do Teu perdão. E agora, a partir de agora, viverá o novo tempo, novos ares, novo fôlego do Teu perdão. Graças te damos, Pai, no nome de Jesus.